Boa noite, meu povo, boa noite a todos, glória a Deus. Deus abençoe a todos, pessoal, sejam bem-vindos. Agripina Melo, Deus abençoe sua vida, seja bem-vindo. Maria de Lourdes, Deus abençoe, glória a Jesus, louvado é o nome santo do Senhor. Graf Menezes, Deus abençoe. Ávila Jolie, Deus abençoe, seja bem-vindo. Jéssica, glória a Deus. Marcos Machado, seja bem-vindo. Robson, Deus te abençoe, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, sejam todos bem-vindos, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Marcos, aqui da comunidade evangélica Cristo Esperança de Campinas, São Paulo. Glória a Jesus. Fabiana Silva, Mali Alves, é isso? Mali Alves, Deus abençoe. Celice, Deus abençoe, louvado seja o nome do Senhor. Jarlan, Marinalva Brito, Francisco Félix, Ana Cláudia, quem mais? Ana Cláudia curtiu a live, Dudinha Dias, Ernestina Ferreira, Leônia Moraes, Saulo, Vicente Protes, Deus abençoe. Caroline, Maria do Socorro, Rosana Falcão, a primeira vez na live, Deus abençoe, seja bem-vindo, Rosana. Quem mais? Dudinha, tá dizendo a paz, Deus abençoe, glória a Jesus. Missionária, Ângela Oliveira, Dudinha Dias, Deus abençoe, tá curtindo. Eliane, Keilane tá dizendo, deixa eu ver o que a Keilane tá dizendo aqui, peraí, gente, me ajude, pelo amor de Deus, tô desesperada. Mas o que tá acontecendo aí? Caroline, o que tá acontecendo, Caroline? Deus abençoe sua vida. Glória a Deus. Ângela Oliveira, boa noite. Deus abençoe. Glória a Jesus. Ângela Oliveira, Deus abençoe, sejam bem-vindos. Cadê o pessoal do Kauai? Glória a Deus. Tá dizendo Viagral. Deus abençoe. Jucleide está dizendo de onde eu sou, de Campinas, São Paulo. Deus abençoe. Caroline está dizendo que estou passando uma luta tremenda. Fala para nós aí que a oração, a gente vai orar por você. Maurício Alves, glória a Jesus. Vanusa Rodrigues, Edneia Guerreira, Maria Isabel, Ângela Oliveira, Tânia, Deus abençoe Tânia. A Ângela está curtindo a live, Deus abençoe Ângela. Aninha Morim, Pai do Senhor, Aninha, Deus abençoe sua vida, varô. Ângela Oliveira, Zé Gomes, acabou de chegar, 022, Deus abençoe, glória a Jesus. Sejam bem-vindos, meu povo, estamos iniciando a nossa live, glória a Deus. Entendi aqui que tá vindo um recado aqui do... Tá vindo um recado do... O sistema está dando uma notificação. Aviso, você precisa encerrar essa live em 5 minutos ou sua conta será banida. Mas qual é a razão? Sistema de notificação do Kauai UFC. Não entendi. Vamos encerrar a live e começar outra depois. Como é que faz para encerrar aqui? Aqui, peraí. Encerrar. Amém. Glória a Deus. Live encerrada do Kauai. Vamos começar outra. Glória a Deus. Amém, queridos. Deus abençoe a todos. Vamos iniciar então a nossa live hoje. Para os irmãos que têm participado comigo, sabe que nós estamos realizando aqui um trabalho falando sobre o tema agora crescimento espiritual, ok? Nós já falamos sobre o novo nascimento, que é necessário, né? Não tem como a pessoa nascer de novo. Não tem como ela começar um crescimento espiritual se não nascer de novo. E também vimos, né, na última ministração sobre o leite racional não falsificado, que o recém-nascido deseja. A Aninha está dizendo shalom, amém, Aninha? Deus abençoe. Manda um abraço aí para a Belinha e para o Dani, tá bom? Deus abençoe sua vida. Glória a Deus. Maravilha. Vamos lá então, queridos. Hoje nós estamos dando continuidade à terceira ministração. Bastante pessoas já entraram aqui no TikTok. Eu tive que encerrar o Kauai aqui por um pedido da plataforma, não sei porquê. Talvez pode ser por causa da música, né? Pode ser por causa do louvor que estava cantando. Mas aí eu encerrei e comecei de novo, pessoal do Kauai aí, tá bom? Deus abençoe vocês. Vamos então iniciar aqui a nossa ministração com o tema Criando Raízes em Cristo.
Criando Raízes em Cristo, tá? Terceira ministração aí da série Crescimento Espiritual. E o Israel acabou de chegar. Deus abençoe, Israel. Seja bem-vindo, meu discípulo. Deus abençoe sua vida. Ô, glória. Anísio, o Zé Gomes, também o Francisco Pereira. O pessoal do Kauai tá chegando agora, que eu tive que reiniciar aqui o Kauai. Pessoal, não sei porquê, me pediram para cancelar, senão eles iam banir minha conta. Também não sei porquê. Não entendi nada, então tive que reiniciar. Carla Pereira, Deus abençoe. Glória a Jesus. A Silvia acabou de chegar, Deus abençoe, Silvia, seja bem-vinda. Pessoal, fala para mim de onde vocês estão nos assistindo, qual é a cidade, qual é o estado, para que a gente possa compartilhar para todos aqui e também saber onde nós estamos chegando, tá bom? Lá, o sistema de identificação do Kauai UFC entrou, eu não estou entendendo. Criador avisa, você precisa encerrar a live. Eu não estou entendendo por que tem que encerrar a live. Lá, o Kauai está pedindo para encerrar a live. O pessoal do Kauai não pode passar pro TikTok aí, o pessoal? Porque estão me pedindo para encerrar a live, senão minha conta vai ser banida. Estão falando aqui, não sei por quê. Qual é a razão, não sei. Entenderam, pessoal? Talvez alguém deve estar fazendo alguma... notificando lá alguma coisa. Pessoal do Kauai, passa para o TikTok para mim poder encerrar aqui, tá bom? Deus abençoe, viu? Todos vocês. Não entendi. Amém, Jesus, querido? Vamos então aqui nós, no TikTok. Não vai ter como fazer aqui no Kauai, tá? O Kauai tá me cerceando aqui, não sei porquê. Acho que alguém deve ter... colocado pedindo alguma banição lá, né? Então a gente não sabe, então vamos continuar nós aqui. Então vamos continuar a nossa ministração hoje. Vou ver se eu consigo passar aqui para o Facebook, no outro celular meu aqui. Então, querido, hoje nós vamos falar sobre crescimento espiritual e o tema é Criando Raízes em Cristo, tá bom? E o texto base principal é Colossenses 2, 6, 7, que diz: como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim andai nele, arraigados e edificados nele, confirmados na fé, assim como fostes ensinado, abundando em ações de graça. A vida cristã não se sustenta apenas em experiências momentâneas. Isso é importante que nós entendamos, tá? Não é uma experiência aqui ou tacular que vai fazer com que você realmente seja um crente firmado. Para você ser um crente firmado, você tem que ter raízes profundas em Cristo, tá? Quem não cria raízes em Cristo vive instável, vulnerável às crises e às falsas doutrinas. Então muitas pessoas estão hoje se desviando do caminho do Senhor por conta das crises pessoais, das dificuldades que elas enfrentam e também por conta das doutrinas falsas que têm aprendido por aí, que não se sustenta quando vem um problema, uma crise, uma dificuldade. Então é necessário nós estarmos fundamentados sim na rocha em Cristo para que possamos então suportar todas as crises, a dificuldade aí, tá? Então essa palavra mostra que nós devemos desenvolver uma fé firme, constante e frutífera, por meio de um relacionamento muito profundo com Cristo. Porque Cristo é o fundamento da vida cristã. Não há outro fundamento que possa sustentar a vida cristã a não ser Jesus, a não ser Cristo. 1 Coríntios 3,11 diz: porque ninguém pode pôr um outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Infelizmente, alguns têm colocado outros fundamentos. Por exemplo, alguns têm adicionado o sábado como fundamento da fé cristã, outros têm adicionado a questão da placa da igreja como fundamento, e chega uma hora que isso desmorona, chega uma hora que isso não sustenta a pessoa. Então é importante nós entendermos que o fundamento é Cristo, não há nada que possa ser colocado em seu lugar. Fora de Cristo não há estabilidade. João 15,5 diz: eu sou a videira, vós a vara, quem está em mim ou nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então deixa claro que sem Jesus não dá, não tem como nós crescermos, prosperarmos, sermos alguém frutífero sem Cristo, não há como, tá? As pessoas que tentam caminhar sem Cristo, logo rapidamente elas se perdem na caminhada, logo rapidamente elas esquecem, elas não conseguem caminhar, elas não conseguem avançar, tá entendendo? Então nós precisamos entender nessa noite que não dá para viver sem Jesus, não dá para caminhar sem Cristo, tá bom? Então nessa noite toma posse dessa verdade, toma posse dessa palavra. Permanecer é uma escolha diária, não é uma imposição. Deus não impõe, Deus não obriga, as igrejas também não obrigam, não tem como a igreja obrigar alguém a servir a Jesus, tá? Cristo, ele, na verdade, ele tem que ser, você tem que aceitá-lo como Salvador da sua vida e tem que amá-lo, tem que querer buscar todos os dias a presença dele. Então, não dá, não tem como a igreja impor, obrigar uma pessoa a servir a Jesus, não tem como, tá bom? Por isso, amados, entenda bem nessa noite, que criar raízes é permanecer em Cristo, e permanecer é uma escolha diária.
Ninguém consegue impor isso para ninguém. Você pode até ter uma imposição da religião, mas de servir a Cristo, não. Você precisa querer, você precisa, como diz Jesus, tomar a sua cruz todos os dias, né? E abrir mão da sua carnalidade, da humanidade, daquilo que você gosta, para servir ao Senhor Jesus, ok? João 15,4 diz: está em mim e em vós, como a vara de si mesma não pode dar frutos se não estiver na videira, assim também vós se não estiverdes em mim. Ok? Então, como que você vai permanecer? Tem que estar em Cristo. Tem que fundamentar suas raízes em Cristo. Senão você não vai conseguir. Amém, Jesus? Permanecer produz vida constante. 1 João 2,24 diz: portanto, o que desde o princípio ouviste, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis no Filho e no Pai. Então, precisamos fundamentar a nossa vida na palavra. Ok? Precisamos fundamentar a nossa vida no Evangelho. Assim nós vamos conseguir ficar firme, permanecer firme. Senão, não consegue. Tá? Se você colocar a tua fé em qualquer outra coisa que não seja o Evangelho, que não seja Cristo, você não vai conseguir se manter de pé quando as crises vierem. Entendeu? Porque as crises vão vir. Amém, Jesus? Então nós precisamos tomar posse disso nessa noite. Se você quer, de fato, estar fundamentado em Cristo, quer ser um crente maduro na fé, você vai precisar aprofundar as suas raízes em Cristo. Não na igreja, não na placa, não num dogma que os homens criaram, mas sim em Cristo. Tá? Se você fizer isso, não tenha dúvida, você vai resistir às tentações, você vai resistir às provas, você vai resistir aos vendavais, você vai resistir tudo que vier, e vai vir. Paulo fala sobre o dia mau. O dia mau, ele chega para todos nós. Tá? Todos os dias nós estamos aí, né, na expectativa de como vai ser amanhã. Pode ser que seja um dia maravilhoso, mas pode ser que seja um dia mau. E quando o dia mau chegar, a diferença de como as pessoas vão se portar diante dele é se você está enraizado em Cristo ou não. Por isso que nós precisamos crescer. A maturidade cristã é de suma importância, é necessário. Se nós não crescermos, nós vamos ser derrubados no primeiro embate que nós enfrentamos. Raízes profundas produzem estabilidade espiritual. Quanto mais profundo as tuas raízes estiverem em Cristo, mais você vai ser estável, mais você vai ser firme, mais você vai estar de pé, mais você vai estar feliz e alegre com Deus, independentemente das coisas que acontecem na terra. Amém, Jesus? Firme em meio às tempestades. Mateus 7, 24, 25 diz: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada na rocha. E é essa chamada nossa como cristão. Nós não podemos aceitar nada menos do que isso. Tá, ok? Você entenda bem, você tem a sua igreja, é importante e necessário que haja igreja local, tá? Porém, você não é edificado na igreja, você é edificado em Cristo pelo evangelho que a igreja prega. Se você não entender isso, na hora que a crise chegar, você pode simplesmente cair. Nós não podemos entender, ou precisamos entender que uma pessoa firmada em Cristo, ele não é levado por vento de doutrina. Efésios 4,14 diz: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. O que acontece? Muitas vezes as pessoas forçam na doutrina porque elas querem levar vantagem. E nós temos que tomar cuidado para não sermos meninos inconstantes. Por quê? Porque se nós nos tornarmos meninos inconstantes, nós podemos ser levados em roda por esses ventos de doutrina. O que são ventos de doutrina? É tudo aquilo que faz com que você distancie de Cristo, tá entendendo? E se aprofunde nas coisas terrenas, nos homens. Nós precisamos entender que homens estarão governando sobre nós, homens estarão nos liderando, e isso é bênção de Deus. É bênção, nós temos pessoas sobre nós, cuidando de nós, isso é bênção. Mas a Bíblia deixa claro para mim e para você, que quem vai nos salvar é Cristo. Então nós precisamos estar firmado em Cristo. Porque se nós não firmarmos em Cristo, nós corremos sério risco, muitas vezes, de ser levado
em roda por vento de doutrina. E aí você vai acabar decepcionando, se frustrando com as pessoas e automaticamente largando a fé, deixando o Senhor Jesus, aquele que te salvou. Então, para que isso não ocorra, você não pode ser levado, ser inconstante, ser levado em roda por vento de doutrina. Eu estou dizendo isso bem claro, por quê? Porque se você está numa igreja, você precisa respeitar a liderança, você precisa honrar a liderança, mas você também precisa ler a Bíblia, para saber se aquilo que a liderança está ministrando, ensinando e cobrando de você tem respaldo nas escrituras. É isso que você precisa. É fazer sempre esse contraponto. Você não pode só crer nas pessoas cegamente. Você precisa conhecer a Bíblia para que quando alguém te der um direcionamento, aquele direcionamento tem que estar de acordo com a escritura. Amém, Jesus? Por isso que você precisa ler a palavra. Fui liberta pela palavra do direcionamento do Senhor, pastor. A Aninha está dizendo, a Aninha está dizendo assim, eu fui liberta pela palavra do direcionamento do Senhor. A Aninha teve vários problemas nessa questão de falsas doutrinas, tá entendendo? E isso atrapalhava a família dela. Mas agora, graças a Deus, ela está aprendendo aqui a palavra de Deus e está colocando em ordem a sua vida em relação ao Senhor. Porque é a Ele que nós devemos servir e honrar as pessoas que Deus usa para nos ajudar, mas sempre comparando o que você está aprendendo com aquilo que está escrito. Nunca só aceitando as coisas cegamente, entendeu? Por isso que nós devemos ser igual aqueles irmãos de Bereia. A Bíblia fala de uma região que Paulo foi pregar, que chamava Bereia. Quando ele começou a pregar a palavra de Deus, a Bíblia diz que os irmãos de Bereia, eles conferiam nos textos sagrados para ver se o que o Paulo estava dizendo era o que estava escrito. Então, isso daí é prudência espiritual. Você precisa conhecer muito a Bíblia para quando uma pessoa falar dela, você saber que o que se ela está falando é verdade ou não. Amém, Jesus? E isso é uma ordem expressa de Deus para nós. Haja vista que nos últimos dias, um dos grandes sinais dos últimos dias seria a invasão de falsos profetas. Tá? Então nós estamos hoje cheios de falsos profetas. Homens que não profetizam segundo a palavra de Deus, mas profetizam segundo apenas a visão humana. Tá? Então nós temos que tomar muito cuidado com isto. Amém, Jesus? A palavra de Deus aprofunda as raízes, enraizados na verdade. Salmo 1:3 diz, bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de água, o qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Então quem estiver enraizado em Cristo, olha só, a Bíblia deixa claro aqui, né? É lógico que ela dá o direcionamento, quer dizer, ele não anda segundo o conselho dos ímpios, ele não se detém no caminho dos pecadores, ele não se assenta à roda dos escarnecedores, mas ele tem o prazer na lei do Senhor. E nessa lei ele medita de noite, e aí então ele será como que uma árvore plantada junto a ribeiro de água, o qual dá o seu fruto na estação própria. Olha só, o contraste dessa árvore plantada junto a ribeiro de água, com aquela árvore que Jesus Cristo foi ver lá, a figueira, que estava cheio de folhas, e ele foi procurar fruto, e a Bíblia diz que não era época de frutos, porém ela tinha folhas. Eu já expliquei para os irmãos que uma figueira, se ela tiver folhas, ela tem que ter frutos, porque o fruto e as folhas nascem juntos, entendeu? Então Jesus foi atrás do fruto porque ela tinha folha, por isso senão Jesus não teria ido. E quando chegou lá, não achou fruto. Então ela era o quê? Uma mentirosa. Ela era um crente falso, enganador, que mostra as coisas, né, com muitas palavras, mas na hora de praticar mesmo, na hora de ter fruto, não tem. E aqui é um contraste. A Bíblia diz que esse que está plantado em Cristo, a Bíblia está dizendo que ele, no seu tempo certo, na estação própria, ele dá os seus frutos. Olha isso. Então, se eu estiver em Cristo, querido, eu terei frutos. Se você estiver em Cristo, você terá frutos. Então, quando uma pessoa tem muita fala, mas não apresenta frutos, já começa a tomar cuidado com essa pessoa. Está entendendo? Porque todos nós que estamos enraizados em Cristo, temos que dar frutos. Frutos em todos os sentidos da nossa vida. Não é só um fruto, são frutos em todas as áreas. Amém, Jesus? Então tem que estar enraizado em Cristo. Nós estamos falando hoje sobre criando raízes em Cristo. Nós precisamos aprofundar os nossos relacionamentos com o Senhor e criar raízes no Evangelho. Jeremias 17:7 diz, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que se estende as suas raízes para o ribeiro.
e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga e nem deixa de dar frutos. Jeremias 17, 7 e 8. Então, o profeta está dizendo aqui, bem-aventurado o homem que faz isso, que aprofunda as suas raízes em Deus, porque vai dar o fruto no momento certo. Na hora certa vai dar fruto. Então, nós temos que nos preocupar com isso. Não é só ir para a igreja. Ir para a igreja é muito pouco, até porque, muitas vezes, as pessoas com seus trabalhos hoje, né, diversos, as suas dificuldades, poucos elas vão na igreja. Pouco elas vão na igreja, muitas vezes vão para a igreja, mas estão preocupadas com tantas coisas dentro da igreja que nem sequer conseguem assimilar o que está sendo ministrado lá na igreja. Então não é ser cristão, não é só ir à igreja, é aprofundar as raízes em Cristo. Você tem que conhecer Cristo, tem que conhecer o Evangelho, você tem que saber o Deus que você serve, você precisa conhecer as Escrituras. Jesus diz, examinai as Sagradas Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Precisamos aprofundar o nosso enraizamento com a Escritura. A oração profunda as raízes espirituais. Quanto mais oração, mais palavra, mais oração, mais nós aprofundamos as raízes. A oração cria intimidade com Deus. Filipenses 4, 6 e 7 diz, não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então a oração, você confiando, quando você ora e coloca as suas ansiedades, os seus traumas, as suas dificuldades diante do Senhor, os seus medos, as suas prisões, o que vai acontecer? Você vai ter resposta de Deus. E você vai aprender a confiar mais no Senhor. Muitas vezes as pessoas não recebem. Tiago disse, vocês não recebem porque vocês não pedem. Vocês pedem mal. Nunca pede. Quando pede, pede para si próprio. Pede só pensando na sua necessidade. A gente se torna muito egoísta na oração. Precisamos orar intercedendo pelas pessoas, pedindo graça para a nossa nação, pedindo graça para as pessoas que nós conhecemos e sabemos que elas estão passando por um momento de dificuldade, oração intercessória. Então nós pedimos muitas vezes só para nós, só para gastar com os nossos próprios deleites. E aí nós não recebemos, porque é uma oração egoísta. Então nós precisamos entender que quando nós estamos em oração, nós enraizamos as nossas raízes em Cristo. Quem ora, cria as raízes no secreto. Mateus capítulo 6, versículo 6 diz, mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fecha a tua porta e ora ao teu pai que está em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Então vai lá, fala das suas dores, fala das suas crises, fala dos seus problemas, fala das suas fraquezas, fala dos seus pecados, peça perdão lá no seu quarto, escondidinho, tá entendendo? E na hora certa, Deus vai te trazer à luz. Na hora certa, Deus vai te apresentar ao público, porque é assim que funciona. Amém? Aprofunda as tuas raízes. Tá? Quantas vezes nós temos problemas e dificuldades, nós não oramos. Eu vejo na internet muitas pessoas desabafando os seus problemas na internet, como se as pessoas pudessem ajudá-la. Querido, algumas coisas as pessoas até ajudam, até pode, mas as coisas mais complexas das nossas vidas, só Deus pode resolver. Então nós precisamos colocar diante do Senhor. A Monique Yasmar, como é que é? Yasmar, né? Ou Lasmar? Não estou conseguindo saber se é um L ou se é um I. Mas está dizendo, boa noite, pastor. Amém, Monique. Deus abençoe sua vida, viu? Glória a Deus. Ela está curtiu lá a live, está curtindo a live. E se já é Lasmar, né? Amém, Deus abençoe. É porque ficou um L minúsculo, né? E não dá para saber. Deus abençoe, Monique. Glória a Deus. Se você não é inscrito, se inscreve lá no meu canal, tá? Nós estamos aqui numa série falando sobre crescimento espiritual. Eu já falei sobre o novo nascimento, já falei sobre desejar o leite racional não falsificado, que é a palavra de Deus, e agora estou falando sobre criando raízes em Cristo. E eu quero, até o final dessa série, ver muitas pessoas que estavam aí, ó, vacilante na caminhada cristã, se firmar na rocha, que é Cristo. Então ela está dizendo, já sou, amém, Lasmar, Deus abençoe, Monique. Fiquei muito feliz de saber que você já está inscrito no meu canal, tá bom? Deus abençoe. Matias também está dizendo, gosto de falar com você. Deus abençoe, Matias. Que Deus continue te abençoando. A Rafaela está dizendo, muito prazer. Rafaela, se você não é inscrito no meu canal, vai lá e se inscreve. Eu faço live segunda, quarta e sexta, tá bom? Toda segunda, quarta e sexta, às 19 horas. Trago uma palavra da parte de Deus para a vida de vocês. Eu tenho certeza que
Para muitas pessoas essa palavra tem sido bênção. Quem sabe também será bênção para a sua vida, tá ok? Jorge Vicente acabou de chegar. Deus abençoe, Jorge Vicente, seja bem-vindo. Que Deus possa falar ao seu coração. Então o tema de hoje é criando raízes em Cristo. Nós precisamos aprofundar, como aquela casa que foi feita na rocha. Temos que pagar o preço, não é brincadeira você ser um cristão verdadeiro. Um cristão verdadeiro exige renúncia. Um cristão verdadeiro exige você dizer não para o mal, para o pecado. Tá entendendo? Um cristão verdadeiro exige que alguém batendo na sua face você dê a outra. Um cristão verdadeiro consiste em, se alguém te fizer andar 1 milha, anda com ele 2. O cristão verdadeiro consiste também em que aquele que te pede a capa, você deixa também a túnica. Tá entendendo, querido? É assim que Jesus diz. E eu sei que para os dias atuais isso é uma coisa espantosa, uma coisa totalmente fora do comum. E é por isso que o evangelho está tão enfraquecido. Porque nós, muitas vezes, não queremos pagar o preço do evangelho verdadeiro. E por conta disso, tá entendendo? O evangelho tem se enfraquecido na vida das pessoas. Não é que o evangelho seja fraco, mas a maneira como ele tem se apresentado na vida das pessoas tem sido muito fraco, porque as pessoas têm medo de viver o verdadeiro evangelho. E nós estamos desafiados a crescer, porque o crescimento vai te levar a ser um crente de verdade. O Senhor quer isso. Jesus, quando ele diz, passa de mim esse cálice, no entanto, seja feita a tua vontade, não a minha, ele está dizendo assim, olha, eu não queria passar por isso. E eu até gosto de explicar, porque às vezes as pessoas acham que quando Jesus disse, passa de mim esse cálice, ele estava dizendo da cruz. Ele não estava falando da cruz ali. Ele não estava falando da cruz. Ele estava falando, sabe do quê? Ele estava falando dos meus pecados, dos seus pecados, que deveriam ser lançados sobre ele. Ele deveria receber o pecado da humanidade sobre ele. E Jesus Cristo era santo, 100% santo, puro, tá entendendo? Nunca pecou. E de repente ele ia receber uma carga de pecado sobre ele. E era sobre isso que ele estava dizendo, passa de mim esse cálice. E quando ele disse, faça a tua vontade, não a minha, os pecados foram lançados sobre ele. E o fato dos pecados ter sido lançados sobre ele, aí então vem a consequência disso, que é a morte na cruz. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, como Jesus recebeu o meu e o seu pecado, ele passou a ser réu de morte. Senão ele não morreria. Então, o grande diferencial de Cristo foi isso. Ele recebeu o nosso pecado. Ele nunca pecou e recebeu o nosso pecado. Então, ele não fez a vontade dele. Pela vontade dele, ele não receberia o nosso pecado. Pela vontade dele, ele continuaria santo, 100% puro. Mas, por conta dele reconhecer que ele era maduro na fé, que ele tinha conhecimento dos planos e dos projetos de Deus, ele sabia tudo que estava escrito, e ele tinha que viver 100% na íntegra entre tio e jota da lei. Então, o que ele faz? Ele diz, seja feita a tua e não a minha. Amém? Então é necessário nessa noite você entender que quando nós somos maduros, nós não fazemos as nossas vontades. Se você fizer a tua vontade, você vai para o inferno a passos largos. Não existe esse nem aquele. Todo ser humano, não existe nenhum bonzinho aqui, nenhum perfeitinho que está indo para o céu sem problema. Não, todo mundo vai ter que renunciar, todo mundo vai ter que abrir mão, todo mundo vai ter que aprender a perdoar, vai ter que aprender a amar. São coisas que nós não conseguimos fazer se não for estando na rocha, estando em Cristo. Tá entendendo? Então a gente tem que parar muitas vezes de achar que o ser humano é bonzinho. O ser humano não é bonzinho. Você não é bonzinho. Eu não sou bonzinho. Não há ninguém bom. Só há um que é bom e esse é Deus, disse Jesus. E para que nós nos tornemos bons, para que nós nos tornemos agradável, nós temos que viver o Evangelho. E viver o Evangelho é renunciar nossas vontades. É levar para a cruz tudo aquilo que nós queremos como homens. É crucificar, é mortificar as nossas carnes, os nossos feitos na cruz do Calvário. Amém, Jesus? Então é isso que é crescimento espiritual. E muitas vezes nós não queremos. Nós queremos religiosidade, nós queremos vitrine, nós queremos que as pessoas nos vejam como um grande homem de Deus. Mas nos bastidores, nós não queremos guerrear aquela guerra que vai fazer com que nós nos tornemos realmente homem de Deus, de verdade. Então precisamos pagar esse preço. Eu lembro que eu falei para Deus assim, Senhor, eu quero orar na madrugada. E todo dia, 4 horas, Deus me acorda. E é um desespero, porque, meu Deus do céu, para levantar não é fácil. Não é fácil. Eu tenho que brigar com a minha carne, eu tenho que brigar para orar. Não é fácil. Então não adianta a gente dizer que a gente é bonzinho, porque não é. Tá entendendo? Isso não é Deus cutucando a gente, isso não é Deus vindo com a palavra e pegando pesado com a gente desanda. Então precisamos aprender isso. Precisamos amadurecer. E amadurecer é abrir mão das suas vontades e pagar o preço de fazer cumprir a vontade de Deus. Amém? Raízes em Cristo produzem frutos visíveis. Todos que estão enraizados frutificam. Isso a gente conhece, né, com a plantação. Quando você mexe com uma plantação, você sabe,
né? Quando você semeia na terra, você sabe que é assim que funciona. Uma árvore, ela estando plantada ali, enraizada, ela vai frutificar. Agora, se ela não tiver raiz, ela não vai frutificar. Se ela for arrancada da terra, não vai frutificar. Então, nós precisamos entender que só teremos frutos de Deus de verdade quando nós estivermos enraizados. A religião não produz frutos, gente. A religião produz pessoas cegas. A religião produz pessoas acusadoras. A religião produz pessoas amargas. Tá entendendo? É isso que a religião produz. Se você pegar crente religioso, você vai ver que ele é difícil de relacionar com ele. Porque ele é duro, ele é insensível, ele é acusador. Tá entendendo? Agora, quem está em Cristo, não. Quem está em Cristo é maleável. Quem está em Cristo é tratável, é tenro, tem um coração amolecido pela palavra. Amém, Jesus? Glória a Deus. Estão perguntando aqui, nossa, esse nome não dá para falar. É um nome muito complicado. Está dizendo, qual é o seu nome? Meu nome é Marcos, eu sou aqui de Campinas. Deus abençoe sua vida, viu? Vamos deixar mais espectadores saberem sobre a sua sala de transmissão ao vivo. É isso aí. Manda para todo mundo aí o link para que todos venham participar conosco desta live. Sheila Vale, Deus abençoe sua vida. Carlos Sardinha, acabou de chegar, Deus abençoe. Então, olha só, Salmo 92, versículo 12 ao 14, diz: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos atos do nosso Deus. Na velhice darão frutos, serão viçosos e florescentes. É incrível que essa palavra sobre o cedro do Líbano deixa claro para nós o plano e o projeto de Deus para aqueles que estão enraizados, para aqueles que estão firmados, para aqueles que são crentes de verdade. Está entendendo? Esse cedro do Líbano aqui, ele é tão poderoso que ele é o símbolo da nação libanesa. Ele é colocado na bandeira do Líbano. De tão poderoso que é. Está entendendo? Então, ele é uma árvore muito longeva. E Deus fala para mim e para você, dizendo para mim e para você que se nós tivermos plantado nele, mesmo nós estando velhos, nós daremos muitos frutos. É igual o caso de Abraão. Abraão tinha 75 anos e deu o fruto do Isaac, com muita luta, com 100 anos. E depois ele torna a se casar quando a Sara morre e ele tem mais filhos. Então ele deu fruto na sua velhice. Por quê? Porque ele estava plantado em Deus. Se nós estivermos plantado em Deus, nós vamos realmente dar muitos frutos. E esses frutos são frutos que glorificará o nome do Senhor. João 15,8 diz: nisto é glorificado meu Pai, que deis muitos frutos, e assim sereis os meus discípulos. Que tipo de frutos nós precisamos produzir? Pode ver que a Bíblia não distingue qual fruto que é. Por que a Bíblia não distingue? Porque são frutos que vão se encaixar com as nossas necessidades de frutificação. Tá entendendo? Aquilo que nós temos dificuldades, aquilo que nós temos problemas. Eu já vi muitas irmãs chegarem na igreja e dizer: pastor, eu quero ter filhos, mas a gente não consegue, já fizemos tratamento. E aí o que a gente faz? A gente unge, a gente ora por essa irmã. E dali a pouco ela engravida, dali a pouquinho Deus dá o filho para ela. Tá entendendo? Então é isso que a Bíblia está dizendo aqui para mim e para você. São frutos. No caso dessa irmã, ela quer um filho. Mas quantas vezes uma pessoa tem uma chamada ministerial, quer trabalhar com as crianças, quer ser um missionário, quer ser um evangelista, tem a chamada, mas tem medo. Ele vai dar frutos se ele estiver enraizado em Deus. Amém, Jesus? Filho do Leão está dizendo: graça e paz, pastor, Deus abençoe. Boa noite. Amém, filho do Leão, Deus abençoe sua vida. Glória a Jesus. Então é importante nessa noite a gente entender quais são os frutos que nós precisamos dar. Quais são os frutos? Quais são os frutos que Deus está te pedindo? Porque quando Jesus foi naquela figueira, ele foi na expectativa de achar figos, porque a figueira produz figos. Então nós precisamos entender que se nós estivermos firmados em Cristo, nós vamos dar fruto. Às vezes é a mulher que precisa dar frutos para o seu marido. Às vezes é o marido que precisa dar fruto para a sua esposa. De repente são os pais que precisam dar frutos para os seus filhos. De repente são os filhos que precisam dar frutos para os seus pais. Enfim, são frutos. Deus quer frutos, tanto os espirituais quanto os materiais, quanto terreno. Nós podemos fazer isso se estivermos enraizados em Cristo. Nós podemos mudar toda a realidade. Por mais difícil que esteja essa realidade, nós podemos produzir frutos. A Bíblia diz que por Deus, se nós tivermos enraizado, até no deserto nós frutificaremos. Até na crise, até na dor, até na dificuldade, nós iremos dar frutos. Eu vejo vários irmãos passando por extrema dificuldade aqui na igreja. E vejo esses irmãos, muitos deles se frutificando, mesmo com toda a dor, com toda a luta. Jesus, ele frutificou na dor. Quando ele morreu na cruz, nasceu a igreja. O fruto
da morte de Cristo na cruz do Calvário é o nascimento da igreja. Então, escuta o que eu estou te falando para você. Se nós estivermos realmente enraizados em Deus, em Cristo, nós vamos frutificar. Não importa a condição, não importa a situação, não importa a dificuldade. Raízes em Cristo exigem tempos e perseverança. O crescimento não acontece da noite para o dia. É um processo demorado. Está entendendo? E tem que ter investimento. Você precisa investir no seu tempo com Deus. Você precisa orar mais, jejuar mais, ler mais a palavra, ir mais para as reuniões, ir para os cultos, ir para a igreja, buscar o Senhor. Você precisa disso, nós precisamos disso. Um dia que você não vai à igreja, é uma oportunidade que você está deixando de ouvir Deus falar contigo. Então, precisamos pagar esse preço de voltar a cultuar, a buscar o Senhor. Com esse negócio de tecnologia, de culto, passando pelas redes, muitas pessoas estão dizendo, eu não vou na igreja porque o culto vai ser transmitido pela internet, eu vou assistir em casa. Não é a mesma coisa, querido, não é a mesma coisa. Esses cultos que são transmitidos por essas redes são cultos para quem está desviado, para quem não é da igreja. Para quem é da igreja, o culto é na igreja. Você tem que estar na igreja buscando a Deus. Tem que parar com isso. Tem que investir tempo com Deus. Porque tem a comunhão dos irmãos. Tem tudo que Deus vai fazer naquele lugar que você precisa estar ali. Amém, Jesus? Então, raízes em Cristo exige ter perseverança. O crescimento não acontece da noite para o dia. Tem que ter um investimento. Tem que investir. Eu estava vendo, esses dias atrás, eu tenho uma sobrinha que ela está passando por um momento muito ruim. Ela se envolveu com drogas. E um dia eu encontrei com ela e ela disse, tio, eu falei para minha mãe, eu falei para o meu pai, porque se o meu pai e minha mãe estivessem na igreja, desde que a gente era criança, hoje nós não estaríamos na vida que nós estamos vivendo. Um irmão dela está preso, uma outra irmã está com problema também, tá entendendo? E a gente tenta, na maneira da gente, ajudar, mas a Bíblia diz que o profeta, ele não tem honra na sua própria casa. Por mais que a gente fale, eles não ouvem, não reconhecem, não adianta. A gente tem que orar para Deus levantar uma outra pessoa, quem sabe para ajudar, para levar para uma casa de operação, para afirmar. Mas ela deixou claro, ela disse, quem sabe se a minha mãe e meu pai tivessem ido na igreja quando a gente era pequeno, hoje nós não estaríamos nessa situação. E eu posso afirmar que ela tem razão no que ela falou. Ela tem razão. Porque ela teria pelo menos uma oportunidade de seguir a Jesus. Amém? Então nessa noite entenda que você precisa gastar tempo com Deus. Se você quer enraizar, se você quer crescer, se você quer ver Jesus diferente do que você vê, porque muitos veem o Jesus histórico. Muitos veem Jesus como um líder de uma religião, a religião cristã. Mas não é assim que você deve ver Jesus. Você deve ver Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, como aquele que morreu na cruz do Calvário por você. É uma visão totalmente, como é que eu posso dizer, específica, clara. Tá entendendo? Você não vai ver Jesus como a multidão vê. Você tem que ver Jesus como os discípulos dele vê. Os discípulos de Jesus vê ele diferente, vê ele como mestre, como aquele que tem uma palavra de direcionamento, uma palavra de mudança. Tá entendendo? Então é nisso que nós precisamos gastar tempo. Nós não podemos desviar nem para a direita nem para a esquerda. Você que quer crescer, você tem que começar a orar mais, ler mais a palavra, ir mais para os cultos, parar com essa preguiça, com essa coisa de que não precisa ir na igreja. Precisa sim. Se você não precisasse de igreja, Deus não teria criado a igreja. Tá entendendo? Mas a igreja que Jesus criou não é esse templo. Queridos, a gente tem que ser maduro para entender que eu não estou falando do salão, eu estou falando da reunião que acontece. A Bíblia diz, aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Não é a parede, mas são as pessoas que estão ali buscando, orando e clamando ao Senhor. E o Apocalipse diz, quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz à igreja. É na reunião do povo que o Espírito do Senhor fala. Então nós não podemos negligenciar isso. Não caia nessa balela, dessa mentira, desse engano que as pessoas estão pregando aí fora. Dizendo que você não precisa ir para a igreja porque você é a igreja. Você não é a igreja. O que você é membro do corpo de Cristo. A igreja é todos os membros juntos. Tá? Então não adianta que não tenha argumento para tirar você da igreja, a menos que você não queira crescer. Porque quem quer crescer entende que você pagou o preço. A partir do momento que você aceitou Jesus, você não pertence mais a você. Você pertence a Ele. Você é servo dele agora. Então você tem que simplesmente obedecer o Senhor e aceitar aquilo que Ele determina. Amém?
Perseverança fortalece as raízes. Gálatas 6,9. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então faça o bem. Procure fazer a coisa certa. Procure andar no caminho certo. Eu já ministrei aqui sobre os dois caminhos. E falei sobre o caminho do justo. Falei sobre o caminho, Jesus Cristo, o único caminho. Não fica pegando atalho. Qualquer atalho que nós pegarmos para essa caminhada cristã é um desvio da presença, é um desvio do projeto, do propósito de Deus. Então fica firme na caminhada. Não olhe nem para a direita e nem para a esquerda. Nessa caminhada muitos vão nos decepcionar. Nessa caminhada muitos que dizem ser de Deus hoje não serão amanhã. Está entendendo? Mas e daí? Você tem que continuar firme. Você não pode ir com eles. Está entendendo? Pedro, quando viu todo mundo embora, disse: mestre, está todo mundo indo embora. Jesus diz: vocês também não querem ir com eles? E aí Pedro então dá aquela resposta clássica que todo mundo conhece: para onde iremos nós? Ou para quem iremos nós? Essa é a tradução correta. Se só tu tens palavra de vida eterna. Não tem para onde você correr, querido. Só Jesus tem palavra de vida eterna. É para Ele que você tem que firmar. É nele que você tem que firmar. É para Ele que você tem que correr. Amém? Quem não cria as raízes vive instável. A fé superficial não resiste às dificuldades da vida. Não resiste às afrontas do mal. Tá entendendo? Não resiste um tapa na cara. Não resiste. Não resiste ser tomado algo. Tá entendendo? Ser tirado algo, ser caluniado. Não resiste. Só resistem essas coisas quem está firmado na rocha, quem está firmado em Cristo. Esse é o verdadeiro evangelho. Não há outro evangelho que tem que ser pregado, a não ser esse. Tá entendendo? Se você não criar raízes firme em Cristo, você não para em lugar nenhum. Ninguém presta para você. Quando, na verdade, o problema está contigo. O problema está nas suas raízes, que não foram colocadas no Messias. Está entendendo? Mateus 13, 20 e 21 diz: o que foi semeado em pedregais, é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e sobrevindo a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Aquela pessoa que tem o coração como beira de caminho, ele recebe a palavra, aliás, beira de caminho não, aqui no caso, que tem um coração como terras que tem pedras, né? São cheias de pedras. Existe terreno que tem muitas pedras. E está dizendo, uma pessoa que tem um coração como esse terreno cheio de pedra, ele ouve a palavra e recebe até com alegria. Mas aquela palavra não cria raiz por conta das pedras, tá? Em si mesmo. Antes é de pouca duração e sobrevindo a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Essa palavra aqui é da parábola do semeador que Jesus contou, dizendo para mim e para você que tipo de solo é o teu coração. Já ministrei sobre a parábola do semeador aqui, já falei sobre ela, já fiz uma exposição mostrando cada tipo de solo e o que tem que ser feito com cada tipo de solo para melhorar, porque o solo, querido, por mais ruim que ele seja, tá? Pode ser um solo cheio de pedra, mas se você ouvir a voz de Deus, quando ele diz para o profeta, mandou o povo arar a terra, arar o campo, tira a pedra, arai o campo. Se nós tirarmos a pedra e se nós ararmos o campo, a palavra vai prosperar sim. Porque Deus não é maluco de jogar uma semente no lugar onde não vai prosperar de jeito nenhum. Quando ele joga a semente, ele espera que da parte da onde a semente cai, o solo tenha uma ação. Se o teu coração é duro, então está na hora de você tirar as pedras. Está na hora de você arar o campo. Para quê? Para que a semente de Deus encontre lugar na sua vida e prospere para o seu próprio bem. Porque Deus sem você, ele continua sendo Deus. Mas você sem Deus está destinado à condenação eterna. Então nessa noite toma posse e cresça. Está na hora de crescer. Se o seu coração é duro, está na hora de limpar e arrancar as pedras. Então nós vamos ver que quem não cria as raízes fica superficial. Não pode, fica, sabe, muito mimizento. Você não pode falar nada. Que a pessoa já se dói, já se condói, já sai odioso, já sai falando mal. Você está entendendo? Isso é pessoas que não têm raízes profundas. Tá ok? A instabilidade espiritual gera queda. Tiago diz assim, peça, olha só, Tiago 1, 6 e 8 diz, peça, porém, com fé, não duvidando,
Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado pelo vento e lançado de uma para a outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. A pessoa não tem firmeza, a pessoa não sabe o que quer, a pessoa não sabe o que fala. Por quê? Porque é inconstante, porque não tem raiz aprofundada em Cristo. Se você tiver raiz aprofundada em Cristo, você vai falar o que Cristo fala. Você vai pensar o que Cristo pensa. E você vai fazer o que Cristo faz. Pronto, acabou. Se nós estivermos enraizados em Cristo, não há dúvida nas nossas ações. Quando há dúvida nas nossas ações, é porque nós estamos fora daquilo que Cristo determinou. Porque quando nós estamos em Cristo, não há dúvida. Amém? Então, nessa noite, é noite de você enraizar em Cristo. Raízes em Cristo produzem gratidão. Uma fé madura é agradecida. Colossenses 2,7 diz que nós devemos abundar em ações de graça. A parte B do versículo. Então nós devemos ter um coração muito agradecido. Por quê? Porque você conheceu a Cristo. Porque você tem um passaporte liberado para a glória eterna. Porque você vai morar nas mansões celestiais. Porque você vai estar diante de Deus. Ah, mas isso é no futuro. É no futuro, né? Não pensa que vai demorar, não. Tá entendendo? Porque ontem eu tinha 18 anos, hoje eu tenho 58. E a Bíblia diz que a vida do homem nessa terra é como uma flor. Você passa de manhã, ela tá linda. Quando você chega à tarde, ela já secou com o sol. Tá entendendo? Então, a eternidade que nós temos que viver já está garantida. Então, seja grato a Deus. Paz, Senhor Silvia. Deus abençoe a sua vida. Louve o Senhor todos os dias pelo presente que Ele te deu, da salvação, de você conhecer a Jesus, de você estar na presença dEle, de você poder orar para Ele, você falar com Ele. Tá entendendo? Não há burocracia no reino, no céu. Você pode falar com Deus a qualquer hora, a hora que você quiser. Boa noite, pastor. Cheguei em casa só agora. Amém. Deus abençoe. Muito bom. Mesmo assim, você veio e está recebendo aí a palavra de Deus. Depois eu vou estar salvando e colocando no grupo lá também, tá bom? Pode ficar tranquilo. Amém, queridos? Então, enraize a tua fé em Cristo e seja agradecido. Não reclama de nada. Tá entendendo? Mesmo que as coisas estejam ruins, sempre creia que Deus vai melhorar, que Deus vai fazer um milagre, que Deus vai fazer algo. E Ele vai fazer. Porque o nosso Deus é um Deus bom. Ponha isso no seu coração. O nosso Deus é um Deus bom. O Salmo diz que Deus é um Deus bom. Tá? A bondade do Senhor, a benignidade do Senhor dura para sempre, diz a Bíblia. Então, se a Bíblia diz isso, eu creio profundamente, ainda que eu esteja passando por uma crise, ainda que eu esteja passando por uma dificuldade, por uma luta, por uma guerra. Se Deus está permitindo, eu não entendo o porquê, mas eu sei de uma coisa, Ele é bom, e Ele está permitindo porque vai gerar algo bom na minha vida. Hoje talvez eu não saiba e nem reconheça, mas amanhã, lá na frente, eu vou ver. E eu vou entender e vou dizer, puxa vida, foi muito bom o que Deus fez na minha vida naquele tempo. Amém, Jesus? Então seja grato ao Senhor. Tá? A gratidão fortalece a fé. 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Cristo, de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graça. Tudo. Tá? Qualquer situação que acontecer na tua vida, dá graça a Deus. Diga, Deus, eu te louvo. Eu não sei por que aconteceu isso, mas o Senhor permitiu, o Senhor sabe o que é melhor. Eu te louvo. E vai glorificando o Senhor. Tenha gratidão, porque você está aqui de passagem. Essa vida que nós estamos vivendo aqui é apenas um tempo. Daqui a pouco nós vamos subir para a glória. Ou no arrebatamento, ou então nós seremos levados, né, daqui, porque todo mundo tem um prazo de validade. Cada dia que nós vivemos é um dia menos no nosso prazo de validade. Então, vai adorando o Senhor, vai glorificando o Senhor. Viva essa realidade no seu íntimo. Tá? Isso é raiz. Isso é crente raiz. Crente que não fica olhando para as coisas desse mundo, mas fica olhando para aquilo que você já tem em Cristo. Não olhe para aquilo que você não tem. Olha para aquilo que você já tem em Cristo. Você já tem vida eterna, você já tem a salvação eterna, você já tem um corpo glorificado, você já tem um corpo para revestir nos últimos dias, você já tem uma mansão celestial para você entrar. Então, seja grato por tudo aquilo que Jesus fez por você. Amém, Jesus? O resultado final, uma vida firme em Cristo, nada pode nos separar. Se eu estiver enraizado em Cristo, nada me separa. Romanos 8, 38 e 39 diz, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, se alguém está separado de Cristo por alguma razão humana, não está enraizado. Porque se estiver enraizado em Cristo, nada poderá nos separar
do grande amor de Deus que foi revelado na pessoa bendita de Cristo, o nosso Senhor. Tá ok? Então firma, aprofunda suas raízes em Cristo e nada te arranque dele. Porque é isso que a Bíblia declara. Nada. O diabo não pode, as pessoas não podem, nada pode nos tirar. A menos que você não queira. A única coisa que pode tirar você de Deus, de Cristo, é a sua própria decisão. Que Deus te deu o direito de escolha. Graças a Deus por isso. Então, se alguém hoje está fora da presença de Deus, não está servindo a Deus, é por escolha própria. Porque o Senhor continua com os braços abertos, aguardando a sua volta. Amém, Jesus? E isso é o início de um enraizamento. Você precisa se firmar. Você precisa lançar suas raízes profundas para você não ser mais crente estável. Eu aceitei a Jesus com 19 anos. Hoje eu tenho 58. Eu nunca me desviei do caminho do Senhor. E muitas pessoas que eu aceitei a Jesus lá atrás, no decorrer dos anos, me perguntavam, mas você é crente ainda? Aí eu dizia para elas, mas vem cá, ser crente tem prazo de validade? Eu não sabia disso, porque eu sei que a Bíblia diz que até que a morte o separe. Então, no casamento é que até que a morte separe. Na vida cristã, não tem separação, porque a morte vai nos unir cada vez mais a Cristo, porque nós vamos estar juntamente com Ele. Então, quando nós morremos, Jesus diz, aí sim é que passou da morte para a vida. Então, queridos, não tem como dizer que vai se separar. Não tem como, porque o plano não é para você se separar. O plano é para você se unir a Ele cada vez mais. O processo de sofrimento que nós temos nesse mundo, de perdas, é para nos firmar cada vez mais em Cristo. É para fazer com que nós reconheçamos cada vez mais as coisas celestiais. Todas as perdas que nós temos nesse mundo é para declarar para nós que nada aqui é eterno. Que aqui uma hora tem, outra hora você não tem. Uma hora você pode, outra hora você não pode. Mas tudo isso está apontando para um dia em que você vai viver com Deus para sempre. E lá em Deus a coisa vai ser totalmente diferente. Então nessa noite, enraize a tua vida em Cristo. Não olhe nem para a direita nem para a esquerda. Colossenses 1,23 diz, na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé e não vos moverdes da esperança do evangelho que ouviste, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu. Então o evangelho está sendo pregado para toda criatura e nós não podemos nos mover. Nós temos que ficar firme, nem para a direita e nem para a esquerda. Nós estamos vendo aí uma guerra na política que diz esquerda e direita, né? São dois viés aí da política. E a Bíblia diz que para mim e para você, tá? Nós temos que escolher o nosso lado, claro que temos. Porém, não precisamos brigar com isso. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz para mim e para você, não é nem direita e nem esquerda, é o centro, é o caminho. Nós devemos fazer a rota de Cristo, olhar para Jesus, porque só Ele é o nosso Salvador. Amém? Então tome posse disso nessa noite, enraize a tua fé em Cristo. Não fica brigando, discutindo com ninguém por causa de política, por causa de dinheiro, por causa dessas coisas. Porque nada nesse mundo vale a pena maior do que você estar firmado em Cristo. E se para você firmar em Cristo, você tiver que perder coisas, abrir mão de coisas, renunciar a coisas, então faça. Porque Jesus, quando Ele nos amou, Ele abriu mão até da própria santidade dEle, recebendo sobre Ele os nossos pecados. E dando então assim o direito de cumprimento da lei sobre Ele, que é todos aqueles que pecarem, terão que morrer por conta dos pecados. Ele aceitou o meu e o seu e por conta disso ele foi morto. Se ele não aceitasse nosso pecado, ele estaria vivo até hoje. Nós iríamos lá em Jerusalém hoje, Jesus com 2.000 anos, 3.000 anos, 2.000 anos, nós ia dar a benção para ele lá. Jesus, benção. E tem que enfrentar uma fila enorme, né? Porque não morreria, mas porque ele aceitou nossos pecados, então ele foi condenado à morte por conta dos nossos pecados. E ele não queria fazer isso, mas ele fez isso por amor a nós. Por amor a Deus que precisava cumprir a justiça. Então nessa noite, amado, renuncie tudo que agrada a tua carne, agrada os teus olhos, tá? Tudo aquilo que é pecado, renuncia tudo, enraiza a tua vida em Cristo, para você viver o melhor de Deus nessa terra, e Deus poder contar contigo, porque Deus não pode contar com instável, Deus não pode contar com meninos, Deus não pode contar com quem não tem convicção das coisas espirituais. Uma árvore com raiz profunda pode enfrentar ventos fortes, longos períodos de seca, tempestades intensas sem cair. Da mesma forma, o cristão que cria raízes em Cristo permanece firme, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. Então, se nós estivermos firmados em Cristo, nós, com certeza, não iremos cair. Não iremos cair. Essa é a palavra de Deus para a tua vida nessa noite. Amém? Deus falou contigo? Se Deus falou contigo nessa noite, tome posse dessa palavra.
Para quem não me conhece, eu sou o pastor Marcos, aqui da comunidade evangélica Cristo Esperança, aqui de Campinas, São Paulo. Se porventura você sentiu tocado no seu coração em ofertar para essa obra que nós estamos realizando para o Senhor, tá ok? Você que é do TikTok, você tem aí já... Você não tem o Pix da igreja, mas você pode entrar em contato comigo em privado, que eu passarei para você. O pessoal do Kawaii já tem nos vídeos abaixo, tá ok? Você pode nos ajudar nessa obra. Porém, se você não é inscrito ainda, vai lá e se inscreve no meu canal para que você possa participar dessa série aí que nós estamos falando sobre crescimento espiritual. Assim que a gente acabar, são 10 matérias, na terceira matéria hoje, nós vamos passar outra matéria, com certeza, vamos estar falando sobre, dando continuidade sobre isso. E tenho certeza que vocês vão crescer muito. A Aninha está dizendo, glória a Deus, mais um estudo abençoado, edificando nossas vidas e nos ensinando a enraizar em Cristo. É isso que eu quero ver vocês firmados em Cristo, de maneira que nada vai separar vocês de Deus, nada. Tá? Nenhuma crise, pelo contrário, vocês vão crescer, Deus vai prosperar a vida de vocês em Cristo. E vocês serão porta-vozes do Senhor, por onde quer que vocês forem, tá bom? Então o que você tem que fazer? Você que não é inscrito no meu canal, vai lá, se inscreve para me ajudar, ok? Você que está desviado do caminho do Senhor, nós temos um grupo para você aí, que é a nossa comunidade evangélica Cristo é a Esperança Virtual, que é um grupo que nós temos no WhatsApp para te ajudar. Tá? O telefone é o 19-997-02-3477. Você pode vir, tá, através desse telefone e entrar nessa igreja aí virtual e nós vamos estar juntos. Só você que não está em igreja nenhuma, só você que não congrega em nenhum lugar, venha estar com a gente, que eu quero ajudar você a voltar para Jesus. Aí depois você pode escolher a igreja que você quer participar, você vai ter até senso, né, mais assim crítico, para saber qual é a igreja certa que você vai participar. Amém, Jesus? Então, querido, vamos orar nesse momento. Quero agradecer a Deus. O Cláudio está dizendo, peço oração por causa na justiça, está demorando finalizar. Pai, nós oramos nesse momento pela vida do Cláudio, oramos por essa causa na justiça que está demorando ser resolvida. Cremos que o Senhor é o Deus, o justo juiz, que julga com equidade, com justiça, e o Senhor há de entrar nesta causa e há de trazer a bênção e a vitória sobre a vida do Cláudio. Pai, em nome de Jesus, nós estamos profetizando e declarando a bênção e a vitória sobre a vida do teu filho, em nome de Jesus. Amém, Cláudio? Deus abençoe, viu? Creia, né? Creia na bênção de Deus, porque Deus vai fazer um milagre na sua vida. Amém? Vamos agradecer ao Senhor, queridos, nessa noite. Pai Santo, nós oramos nesse instante pela vida dos teus filhos. Cremos, meu Pai, que a tua palavra foi direcionada e essa palavra é uma palavra forte que vai levar os teus filhos a enraizar cada vez mais, a olhar para frente. Ó Deus, a firmar em ti. Nada nesse mundo pode nos separar do teu amor. Então ajuda os teus filhos a fortalecerem a fé deles em ti, para que eles não se desviem nem para a direita nem para a esquerda. Entendemos que é uma chamada linda da parte do Senhor para crescimento, porque se nós crescermos, o Senhor vai entregar nas nossas mãos as chaves do reino, e nós vamos poder administrar parte do teu reino. Então nos ajude a crescer, ó Deus, em nome de Jesus, que a minha vida, ó Deus amado, esteja em pleno crescimento, que a vida dos teus filhos também, que nós possamos ampliar, e que a cada dia o Senhor possa ser, meu Pai amado, uma bênção nas nossas vidas, nos levando a entender a necessidade de crescimento. No nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos, Pai. Amém. Amém, queridos? Deus abençoe a vida de vocês, viu? Que o Senhor continue falando ao coração de vocês. Se vocês quiserem pegar a matéria inteira, vocês vão lá no YouTube, tá? A live inteira vai estar no YouTube, se vocês quiserem assistir. Se vocês quiserem pegar algum pedacinho dela, você entra aí no TikTok, no Kawaii, que vocês vão pegar um pedaço dela, tá bom? Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor Jesus. E não se esqueça de se inscrever. Deus abençoe.